dia 12 de setembro de 2005, ao ser filmado pelo cinegrafista Roberto Riva num hotel de luxo de Marrakech, Marrocos, a caminho de mais um congresso da FIFA, João Havelange já tinha gravado mais de 25 horas de entrevistas comigo. Naquele momento, ele estava certo de que a história de sua vida finalmente seria contada, exatamente do jeito que ele queria. Da minha parte, eu tinha a convicção de que as gravações com Havelange e as mais de 150 entrevistas que tinha feito até aquele momento me permitiriam escrever uma biografia completa e reveladora, exatamente do jeito que eu queria. Havelange e eu estávamos enganados. Então é o seguinte, doutor João, eu estou ficando assim muito íntimo do senhor, assim, por causa dessa coisa de... Mas sim, pode ficar, então, deve ficar. E é o seguinte, é impossível fazer um livro sobre João Havelange sem que o João Havelange, ou que o livro, fale de questões que a sua revelia, sempre foram coladas na sua figura. Sobre, por exemplo, diziam que o senhor era dono da cometa. Aí a gente já sabe qual é a história verdadeira. Qual a sua relação real com a cometa? Aí diziam que o senhor era um grande magnata que tinha ficado rico, com não sei o que o senhor é um homem poderosíssimo, entendeu? É nada. Então, quer dizer, assim... Deixa eu ver como é que eu moro. Então, não dá para fazer um livro sobre o senhor sem comentar e sem dar uma resposta muito... Vem cá, mas ele... Dizem que... Né, muita gente fala, você está fazendo um livro sobre Havelange? Não estou. Mas ele, nossa, ele tem uma história. Não, qual é a história que você sabe? Não, falam que ele é um magnata, um homem poderosíssimo, um homem que sou poderoso em bons sócio amigos. Da Adidas, não sei o quê. Isso já se então, eu disse. queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Como é que o senhor convive? O que eu vou dizer? O livro? O livro precisa... Qual é o seu patrimônio, por exemplo? O senhor pode... Se o senhor quiser, a gente não grava, a gente conversa... Eu já lhe disse que não tenho nada. Você, em vez de fazer o livro, você quer fazer fofoca, não, né? I'm from Brazil. We are doing a special documentary about football. And I would like to know if you know this name, the following name, João Havelange. No, I don't know. You don't know? You do know? Okay, I know who he is, yes. Yeah. I thought he was a player. Who, sorry? João Havelange. Havelange. João Havelange? I know it. Who is? President from Olympic Committee. Well, I heard about him because of the elections. Bueno, me parece que es una persona que ha trabajado durante muchos años en pro del deporte del fútbol. Ha trabajado para la selección brasileña y en sí también para el fútbol a nivel mundial. I've heard about a lot of manipulation in this committee. Ja, es war ein guter Präsident. Ich meine, er wäre besser als der jetzige. Well, like most top functionaries in international sports, quite corrupt. Developing countries now are part of the FIFA, and I think 30 years ago it was mainly Europe and South of America. There is a very delicate line as to what becomes autocratic and what's just being a strong, fair leader.
Para contar a história de Havelange, acompanhei sua rotina de presidente de honra da FIFA no escritório do Rio de Janeiro. Conheci a sede que ele mandou construir para a entidade num bairro nobre de Zurique, e onde reinou absoluto por um quarto de século. Reconstituí sua rotina de hóspede especial e cativo por mais de 20 anos da melhor suíte do Hotel Savoy, no centro financeiro de Zurique. E fui à sede do Comitê Olímpico Internacional, em Lausanne, onde Havelange usou o futebol para se tornar a voz mais poderosa do comitê executivo da entidade. Foram mais de 170 entrevistados de mais de uma dezena de países e que tiveram seus depoimentos registrados em vídeo ou em áudio digital. Personalidades do esporte como Pelé, Joseph Blatter e Franz Beckenbauer. Pessoas que gostavam de Havelange sem reservas, como a mulher Ana Maria, a secretária Irene e os amigos Elias Zakur e Peter Pulling. Aliados incondicionais, como os dirigentes Jack Warner, de Trinidad e Tobago, Vyacheslav Koloskov, da Rússia, e Carlos Nussmann, do Brasil. Mais de 20 jornalistas, entre eles Keir Redknapp, da revista inglesa World Soccer, e Mike Kullett, da agência Reuters. A ex-secretária-geral do Comitê Olímpico Internacional, Françoise Zweifel, e o ex-diretor de comunicações da FIFA, Keith Cooper. Em 18 de janeiro de 2005, acontecia a primeira entrevista, no silêncio do luxuoso conjunto de salas ocupado por Havelange no edifício Manhattan, centro do Rio de Janeiro. Entre centenas de troféus, obras de arte e prateleiras que formavam uma espécie de museu particular. A franqueza, a partir daquele momento, seria inédita e surpreendente. Não adianta assinar, não. Aqui é que conta. Nos nossos avós e nossos pais ainda eram assim. Hoje em dia todo mundo é filho da puta. Pô, a gente assina e não cumpre. Aí entra advogado, entra não sei o quê e tudo, né? Ainda querem ressarcimento. Se ele jogar uma vez por semana, vai ganhar 10 vezes menos ou 100 vezes menos do que ganha. O que ele quer é ganhar dinheiro, meu filho. E você também. Está aqui diante de mim porque quer fazer um trabalho. Ora, bola, se vai levar 10 horas, 20 horas, 30 horas, você não quer que o sindicato se meta. Esta é que é a verdade. O senhor pode fazer o que quiser, mas o futebol é futebol. Então, todo mundo, no fundo, gostaria de sentar na cadeira da FIFA. Naquela época, a legislação do Brasil tornava praticamente impossível escrever biografias sem autorização prévia do biografado ou de sua família. No texto do projeto do livro aprovado por Havelange, a proposta era reconstituir sua carreira, as decisões e atitudes importantes que ele tomou, os momentos históricos, as polêmicas que travou no Brasil e no exterior, as vitórias e derrotas, as lutas que abraçou, suas origens, sua história pessoal e suas ideias. O texto seria resultado de um exaustivo trabalho de pesquisa e de apuração. A pesquisa incluiria uma rara investigação da imprensa. O caderno especial Era Havelange, do jornalista Mário Magalhães, publicado pelo jornal Folha de São Paulo em junho de 1994. No início de 2006, pouco mais de 2 anos depois do primeiro contato, o texto final do livro estava pronto e o contrato assinado com a editora Objetiva. Quando cumpri o compromisso de enviar os originais do livro a Havelange, a reação foi inesperada.
Ele desautorizou o texto, considerando-o crítico e malicioso, e ainda levantou a possibilidade de uma ação judicial. Em carta enviada em 18 de abril, lamentei aquela reação e propus uma conversa para que ele explicasse os vetos. Havelange concordou e combinou de reler os originais do livro comigo, página por página. Foram 12 encontros de leitura, entre 19 de julho de 2006 e 13 de fevereiro de 2007, integralmente registrados neste gravador de voz digital. O que se segue é o registro do dia em que mostrei a Geneton Moraes Neto, Jorge Moura e Ricardo Pereira, 3 amigos jornalistas, os momentos decisivos das reuniões em que me dispus a ouvir o que João Havelange tinha a dizer sobre o livro. Essa gravação é resultado de uma reflexão que eu fiz sobre um material jornalístico e biográfico que eu fiz, sobre o qual eu não tenho um juízo formado até hoje. Ele me suscitou questionamentos até éticos em relação ao que aconteceu e até aquela famosa relação com o biografado também ficou muito forte. Isso tudo mexeu muito comigo. Agora, não tenho a menor ideia do que eu vou fazer com isso, eu queria deixar claro, eu queria agradecer vocês, que vocês fiquem à vontade para perguntar o que quiser. Logo na abertura do livro, Havelange queria vetar o relato de que, na juventude, ele tinha se cansado na disputa da tradicional travessia a nado do rio Tietê, em São Paulo. O show começa dizendo: respira um pouco, João, respira fundo. Porra, eu nunca estive cansado, eu não entro numa competição porque eu me preparava fundo. Quem tinha que respirar fundo eram os outros. Ali nós já estávamos na frente, eu e o João. Aí o João bateu nas minhas costas e disse, ele chamava de filho, falou: filho, não dá mais, eu estou cansado, viu? Foi um relato dele, eu não estou inventando isso. Meu querido, mas está errado, eu não quero isso, meu amor. Eu quero que o senhor me diga exatamente o que o senhor quer acrescentar. Eu não quero acrescentar, e o senhor está errado, eu quero é tirar. Não me ponha como um débil mental. Se não puder, meu filho, eu lhe devolvo tudo isso, o senhor joga, põe no fogo e tudo. Que não vou fazer isso não, eu peço muito esse trabalho. Eu acho que é um trabalho dos mais importantes da minha vida, então, junto ao livro do Senna. Eu acho que o senhor tem todo o direito de apontar os trechos que o senhor não gostou, doutor João. Mas é o seguinte, esse é um trabalho sério, não tem uma... Você pode até ter uma incorreção que o senhor vai me corrigir. Ó, isso aqui está errado, não foi isso. Agora, isso tudo é baseado em 115 entrevistas e em 487 respostas que o senhor me deu. Fica muito claro que um livro, uma biografia sobre um vivo e um morto é completamente diferente. Totalmente. Porque se a gente pudesse fazer uma conta matemática, em quantos % você acha que você precisou mudar por causa da leitura dele? Deixa eu te fazer uma proposta. Vamos refazer essa pergunta no final da gravação? Que eu acho que ela vai ser melhor, porque eu não quero também induzi-los a nenhum tipo de conclusão, tá? Mas assim, eu faço questão de responder. O relato sobre a amizade e o traumático rompimento com o ex-sócio José Roberto Adoc Lobo provoca outro impasse. Eu não quero Zé Roberto aqui. Um filho por quem eu fiz tudo e me maltratou durante 20 e tantos anos com uma ação e juízo. Eu não quero este canalha dentro do meu livro. Nem o nome dele. Você me perdoe. E um dia se voltou contra mim e me fez uma ação. Sem razão nenhuma, eu tinha dado do meu capital na indústria que eu tinha 10% dado de presente. E ele, à base disso, fez uma ação na justiça contra mim, que levou 30 anos e eu estou pagando agora. Isso são os presentes que eu ganhei na minha vida. Ok, doutor João, vamos fazer o seguinte, vamos continuar aqui, e aí no final eu vou dizer, olha, doutor, o senhor está pedindo algo, isso pode ser feito, isso não pode ser, não pode, aí a gente vai chegar num acordo. Agora, se a gente continuar... Não é pode ou não pode, quem vai dizer se pode ou não pode sou eu, porque é a minha pessoa... Somos nós dois. Não, a minha pessoa está em jogo. Eu não me chamo Senna, coitado, ele nem estava aqui para poder... dizer sim ou não, porque já estava enterrado. Possivelmente daqui mais uns anos eu estou enterrado, o senhor pode largar isso como quiser.
Eu acho que o seguinte... Não, o senhor pode achar, mas e quem acha sou eu, não quero. Ele não queria que eu citasse o nome. Eu dei um parágrafo e meio contando a história da Orvec e contando também que os dois brigaram e tal. Só não entrei nos detalhes que eu achava que eram mágoas mútuas. Eram amigos, eles foram jogadores juntos, cresceram juntos. E ele era nadador também, depois do waterpolo. Eram amicíssimos. Ele hoje não quer nem ouvir falar o nome dele. Também quando ele risca, acabou. Eu fiquei assim, meu Deus do céu, o maior inimigo é um inimigo feroz, sim, odeia, mas não me deu nem uma migalha de fato jornalístico, a não ser sugerir o que eu coloquei no livro, que é o fato de o Havelange ter usado o prestígio político dele para obter empréstimo para salvar a empresa da bancarrota. Que tipo de acordo que foi feito antes de você começar as entrevistas, antes de começar o trabalho? O acordo foi exatamente o seguinte, ele falou assim, mas quando ele assinou aprovando o projeto, que previa isso tudo, tudo que o livro mostra, ele falou assim, mas eu quero ver. Eu falei assim, doutor João, o senhor pode ver, o senhor faz suas considerações, mas a última palavra será minha. E ele aceitou? Bom. Aceitou. Essa frase que ele está dizendo agora dá a impressão de que ele não fez esse acordo. Exatamente. Eu comecei a ficar... Ele enlouqueceu, quer dizer, ele esqueceu completamente. Não. Mas aí que está o negócio. Eu não quis levar para uma situação de rompimento. Uma nova crise explode quando o texto cita o autor inglês David Yallop, que acusa Havelange de suborno, autoritarismo, conluio com ditadores homicidas e desvio de dinheiro da Confederação Brasileira de Futebol. Um jornalista que tem uma visão absolutamente grosseira do que seja a América do Sul, Brasil, um eurocentrista assim, absolutamente obsceno, o preconceito dele com o brasileiro, um cara mal informado, e eu citei tudo que o cara disse. E durante o reinado de 16 anos a CBD foi regular e sistematicamente roubada. Mas isso aqui não me interessa, pelo amor de Deus. Contestar isso, aquilo, e sempre um inglês. Ou você faz a minha vida como administrador, eu não quero o livro. Eu não quero que você fique dessa Mas não quero isso aqui. Então, já lhe disse, está arriscado, isto é uma merda. Doutor João, o senhor não precisa ficar dessa maneira. Eu não estou contestando. Nunca isso aconteceu, meu filho. Eu estou dizendo que o senhor não lê, estou dizendo que o senhor pular, doutor João. Estou pedindo, por favor, eu não quero ver o senhor exaltado dessa maneira. Aí eu percebi, eu falei assim, isso aqui vai arrebentar. Eu falei assim, pula esse trecho. E aí, você me perguntar, por quê? Porque eu queria, era a tentativa de fazer o projeto sobreviver. E depois, vamos cuidar dos pepinos mais tarde. E vem a citação das acusações de que Havelange recebia comissões nos contratos da FIFA. Isso eu não quero. Senão nós vamos recomeçar tudo de novo, ou então nós vamos... Você vai me dizer o que gastou, eu vou lhe pagar e o senhor não precisa mais se incomodar comigo. Eu pedia que o senhor parasse, por favor, de ficar jogando na minha cara toda hora. Exatamente, não. Mas eu não gosto disso, meu filho. E está aqui tudo anotado. Tive um trabalho, em 3 dias li tudo isso. E não gostei. Você está escrevendo um livro, você não é jornalista, isso é o que eu quero dizer. E você não quer perder essa sua condição. E eu não sei... Porque ficou claríssimo, e a testemunha, tanto é que o próprio Braga, o Almeida Braga, que participou, jamais me cobrou, mas você está fazendo um negócio que você não combinou com ele e tal. Não, ninguém. E ele jamais disse, eu não combinei com o senhor. Outro momento de mal-estar acontece quando o texto reconstitui a manobra dos dirigentes brasileiros para driblar o regulamento e garantir a participação de Garrincha na final da Copa de 62. O chefe da delegação brasileira, Paulo Machado de Carvalho, e o árbitro brasileiro João Etzel Filho subornaram o árbitro uruguaio Esteban Marino para que Garrincha, que estava suspenso, pudesse julgar contra a Tchecoslováquia. Aí o velho chamou o João Etzel, que era um juiz aqui de São Paulo, muito conhecido pelas suas malandragens, e disse para o João Etzel, olha, nós temos que sumir com esse juiz aí, para que ele não possa fazer essa súmula. Eu não gosto disso. Faz parte da crônica, mas eu não gosto. A gente tira daqui para baixo. Há uma controvérsia apenas quanto ao tipo de agrado, entendeu? Enquanto assim, mais de uma dezena de fontes indicam que Esteban não foi convencido apenas pelo poder de persuasão de João Etzel Filho. Pronto.
É óbvio que eu tentei conciliar. É óbvio. Estou tendo uma sensação muito curiosa que é o seguinte. A leitura do livro, eu saí da imagem do imperador autoritário e fui achando, ouvindo a gravação, eu estou retomando a minha primeira imagem que eu tinha dele. Então, eu estou chocado com esse cara. Eu fui para esse debate com ele. Vocês me conhecem meu temperamento. Eu fui disposto a tomar porrada. Porque é o seguinte, o cara é que me contou a história dele, ele me recebeu 25 horas de entrevista, eu vou cumprir o que eu falei com ele, pô. Aí eu falei, eu só não vou continuar se ele me mandar para fora. Ou se ele fizer uma coisa ultrajante para mim, pode ter sido para você, ele vai me mandar merda daqui a pouco. Ele já mandou você botar os livros no lixo. Já mandou, já disse que era uma merda. Já riscou o livro na minha frente, entendeu? Porrada no livro. Eu resolvi resistir. No capítulo sobre a Copa de 70, acontece mais um impasse quando o assunto é a relação de Havelange com os generais. Compreenda isso. Eu nunca me meti em política, nem com militar, nem com nada. Ninguém dava palpite na CBD. Na hora de contar como foi a luta pela presidência da FIFA, a importância de Pelé na conquista incomoda. Couberiza com a missão de saber, no segundo semestre, se um personagem poderoso estava disposto a jogar naquele dia. Pelé, o presidente Havelange, pediu para eu saber se dá para você dar uma força para ele. Eu nunca pedi nada ao Pelé. Você quer botar, bota, mas nunca pedi. Elias Jacot chegou para mim e falou, Pelé, o presidente Havelange pediu para eu falar com você se dava para você, né, dar uma força para ele, que vai ser o primeiro brasileiro a ser presidente da FIFA. É uma coisa difícil, mas se você, né, apoiar, a gente pode conseguir os votos da África, da América Latina. Naquela época, Pelé era o imperador da África, né? Onde, quando a gente chegava lá, não podia mais nem andar na rua, tanta gente. Nada disso é verdade. Está aqui o meu risco. Eu não gosto dessas coisas. Está aqui o meu risco. Fica se enchendo a bola do Pelé quando ele não foi nada. Ele era apenas um jogador de futebol, entrava em campo, era aplaudido e mais nada, ninguém levava nada a coisa. E sempre o Pelé. Eu estou cagando, o Pelé foi um jogador em 58, fiz um favor a ele. Mas o fato é que ele participou, algumas vezes ele foi com o senhor. Não foi, nunca foi lugar comigo nenhum, me perdoe. Nunca, vezes nunca. Olha, bolas. Parece até que foi um gênio. Olha, eu devo ter cara de imbecil. Vocês me apresentam de uma maneira como se eu andasse lambendo todo mundo para chegar ao lugar. Nunca. Eu trabalhei a vida toda, não tive meu pai, nunca pedi nada a ninguém para chegar onde eu cheguei. Pode ser um dia a pessoa ficasse calma. Não é calma. Eu quando vejo isso, me tomo, porque não corresponde à verdade. O relato de Pelé sobre o episódio em que ele e Havelange foram hostilizados por exilados políticos brasileiros provoca outra crise. Eu me lembro que nós sentamos, o auditório cheio, na entrevista, o presidente falou tal, e passou a palavra para mim. Aí eu falei, né, que era brasileiro, que tinha orgulho, que por isso estava apoiando Havelange, que queria pedir o voto do presidente. Aí começaram a invadir o estúdio. Uma confusão. Nós tivemos que sair correndo pelo fundo. Porque os brasileiros que tinham sido deportados começaram a ficar revoltados, porque eles queriam voltar e achavam que o Havelange era culpado, porque na época da Copa ele tinha amizade com os militares. Tudo. E eleito que fui, o primeiro telefonema eu dei para minha mulher. E o segundo telefonema eu dei para o presidente Médici, que estava em Paris. Eu digo, o seu pensamento se realizou. E eu lhe agradeço. Não tem. Tinha raiva, não me meti, eu não fui a coisa nenhuma. Puta que eu pariu. Eu tô chegando, tô morrendo, como se tivesse feito essa revolução. Vai merda, porra. Não gosto. Nesse momento, eu parei, desliguei o gravador e disse para ele, doutor João, eu tô vendo o senhor, tô lembrando do meu pai, que é um homem médico,
88, na época meu pai tinha 85, e eu não estou me sentindo bem. Eu não quero sofrer dessa maneira, eu vou parar. Assim, não quero continuar. Se eu ficar nessa exasperação, eu abro mão, eu não quero, porque eu não quero que o senhor tenha alguma coisa aqui na minha frente. Foi exatamente o que eu falei para ele. Então, eu queria saber se o senhor continuar reagindo dessa maneira, eu paro. Foi a única vez em que eu bati a mesa, entendeu? E eu estava muito mesmo, nesse momento, uma mistura de emocionado, meio indignado, e ficar me mandando a merda. Pô, que porra é essa? Não, mas nunca, né, sabe? E aí eu dei uma desabafada com ele e falei assim, eu paro, aqui eu paro se eu continuar assim. E aí eu tinha conversado com o Sérgio, o assessor dele, que estava ouvindo na sala próxima e estava ficando muito preocupado. Que eu já tinha falado para ele, eu me antecipei, falei, eu estou preocupado, eu vou conversar com o Dr. João hoje. Aí ele, não, tá bom. A tensão volta quando o texto se refere a críticas e denúncias sobre a falta de transparência nos negócios da FIFA. There was never any thought to put in a tendering process, a proper audit, particularly when you're dealing with such huge amounts of money. I don't remember the number, but I remember one thing. During a very, very long period, when you say the contract, there was no contract, there was just a handshake. Auditorias independentes, eu não entendo isso aqui. Pô, não existia isso, é uma queixa dele, mas acho que não é grave isso, doutor. A citação de outro ataque de Brian Glanville provoca um desabafo contra os ingleses e mais uma tentativa de acordo sobre o texto do livro. Não vejo por que você tem que botar isso no meu livro. Palavra de honra. Eu já lhe disse que os ingleses têm ódio de mim pelo seguinte. Primeiro que eu fui eleito no lugar de um inglês. Eles só chamavam ele de sul-americano, não dizia o nome. Esse sul-americano que pensa que vai ser presidente da FIFA, ele primeiro que não vai ganhar. Se ganhar, não vai tomar posse. E se tomar posse, vai ficar 2 ou 3 meses e mais nada e vai sair correndo. Segundo, porque eles perderam a posição do Comitê Olímpico, que era o inglês, para o Samaranch, que é o espanhol. E tudo se volta contra mim. Eu posso fazer uma coisa bem menor. Não, mas pelo amor de Deus, não me veja assim. Então vamos, o senhor diz... Isso aqui não quero. Nada disso aqui você me perdoe. Senão esse livro não vai sair. Nem que eu tenha que ir a juízo e voltar atrás de que eu assinei com o senhor. Até uma crítica carinhosa do amigo Mário Amato às limitações de Avelange como jogador de futebol incomodaram. Como todos nós, como jogador medíocre, mas tinha uma vantagem. O jogador de polo aquático marca. Como jogador, o João era medíocre, mas tinha uma vantagem. O jogador de polo sabia marcar, acima de tudo, era um atleta. Só quer que eu tire o medíocre aí? Eu posso amenizar, isso aí não tem o menor problema, é um amigo seu. E vem o relato sobre o poder de Avelange de abrir portas para os amigos fazerem bons negócios. Quando tinha muita gente, o que ele fazia? Botava a mão dele no meu ombro, ele cochichava nada para todo mundo ver que eu era ligado a ele. Parece que eu me meto em coisa em negociado, eu não gosto disso. Eu aproveitei a amizade do Avelange, não aproveitei a Avelange nem a FIFA. Quando o texto diz que o amigo Almeida Braga também ajudou a financiar a campanha à presidência da FIFA, uma nova explosão põe o projeto em risco. Bota o Braga aqui na minha frente e vou dizer a ele que não é verdade. Olha a bola, não fica com essa cara de chateado. Eu é que tenho o direito de ficar chateado. Como é que o senhor teve dinheiro para fazer a campanha? Não é da sua conta, era meu. A mim não ajudou, me perdoe. Então você fica com Braga e faz o livro com ele e fala com ele. Não quero fazer isso. Mas eu já disse a você, isso aqui me incomoda e me dói dentro dos meus princípios. A contrariedade volta no texto sobre os problemas de Avelange com um grande adversário político no Brasil, Giolite Coutinho. Eu não vou perder no meu livro 3 páginas para o Giolite. Não são 3 páginas, não. Você me perdoe. Você quer futrico, você quer coisa. Eu não tenho nada a ver com Giolite. Em 3 linhas você diz isso. Os depoimentos de Beckenbauer e do amigo José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, sobre como Avelange escolheu o México para substituir a Colômbia como sede da Copa de 86, geram mais discussão.
I talked to Mr. Neuberger before we went to Stockholm. I said, listen, Mr. Neuberger, has the United States, do they have a chance? And he said to me, not really. Go there, have your presentation, but don't be surprised you're not getting the World Cup. So I knew in advance we don't have a chance. It's always the same. You know, a decision like this, they are not waiting for the last second. So this decision are made, you know, before. He didn't need to go to negotiate. He said, this is the decision. It was never really in the meetings that they found a solution, but they had a dinner together or they had a lunch together and they discussed and they found the solution. Sempre coloca a posição de senhor muito clara. Então, filho, que não ponha nada disso dentro do meu livro. Me perdoe. Então, eu não quero fazer livro. Quando eu morrer, você faz o que você quiser. Isso eu não tratei dessa maneira. Tá bom, vamos continuar. O senhor não quer que esse tipo de relato, eu vou ver o que eu posso fazer. E vou fazer eu nunca catei. Prometo para o senhor que o senhor não vai se aborrecer mais com isso, que eu vou fazer um texto e vai ser o último. A apresentação do currículo de suspeitas sobre o almirante Lacoste, todo-poderoso chefão da Copa da Argentina, irrita ainda mais. Lacoste, da Argentina, cara, aquela coisa sombria. O que isso tudo tem a ver com uma Copa do Mundo? Ele queria que eu separasse. Comigo. Tudo isso eu não separei. Eu não quero. It was also said at the time that Havelange was much too close to people in the Argentine regime, people like Lacoste, who became very powerful within FIFA for no good sporting reason whatsoever. And there will always be, I think, Havelange's reputation will always be tainted. Você está fazendo jornalismo, você não está escrevendo a minha vida. Havelange também não quis ver no livro a história de uma virose que quase o matou em 92. Eu estava junto depois, mas era que eu via. Que achando que o João ia morrer. Eu via uma pintura na imagem do João deitado numa cama e cercado desses urubus. Tudo em volta dele, eram os europeus. Chamaram um avião rápido, foi buscá-lo em Barcelona, levaram para um hospital lá da Suíça, que nem ninguém sabia quem era, e ele ficou 6 meses fora do ar, nem ninguém sabia. Faz o seguinte, o senhor guarda tudo isso, o dia que eu morrer, o senhor publica. No capítulo sobre a desgastante decisão de proibir a participação de Pelé no sorteio das chaves da Copa de 94 em Las Vegas, tentei inutilmente preparar o terreno. Alguns assuntos que eu sei que são desconfortáveis para o senhor, eu estou colocando na boca de seus amigos. The World Cup Committee begged him, Mr. Blatter pleaded with him for Pelé to be on the stage. Mr. Alain Wattenberg asked him, and he absolutely said no. I have to say, one of the few times when I did not understand President Havelange's decision. Foi mais ou menos briga de cachorro grande. Ele falou, eu sou o Pelé, sou bacana, bonitão, atleta do século, cacete. E vamos ver quem ganha essa. Se ele quer fazer publicidade, ele faz fora. Lá dentro, não. Eu disse, não vai entrar. E não entrou. That was damaging to football. I mean, Pelé, after all, is more of a football god than Havelange will ever be. And I think you have to respect your idols and your footballing gods. So everybody was you know, amazed, not upset, but amazed. Pelé is Pelé. He's, you know, the most glorious man in football. Olhando por detrás, depois do acontecimento, eu acho que também foi um erro. Ele perdeu muito prestígio naquela época. Que saia no jornal tá certo, mas no meu livro não gosto. Havelange queria a Copa de 2002 só no Japão e não queria que o livro mostrasse como ele foi forçado a aceitar a divisão da sede com a Coreia do Sul. O senhor me perdoe, ninguém sabia dessa divisão. A divisão fui eu que apresentei e foi uma surpresa. It was a shock for him on 2 levels. Firstly, that what he wanted wasn't going to come off. Secondly, that for the first time, someone within FIFA was standing up to him and disagreeing with him. So, Mr. Naganuma, then the chairman of the Japanese Football Association,
he said, I told him that I think you should accept the co-hosting. And he said, no, Dr. Avalanche has promised Japan to get it. Mm-hmm. And I said, I think you misunderstand this, because he cannot promise this. This is for the executive committee to take a decision about it. Mm-hmm. And I just tell you, the risk is that you get nothing. And then it was the Europeans that saw, now it's finished. I remember the Europeans, they forced him to accept the co-hosting, because the Europeans were in favor of Korea. Havelange was in favor of Japan. He made it sound a very positive idea. He made it sound as if it was his idea. And everybody applauded. There was no vote, that was it. Everybody applauded. A irritação era tanta que até um elogio do adversário Lennart Johansson pareceu uma ofensa. Palavras de Lejean, dita em 2007, anos depois da base, né? Havelange foi um visionário. Visionário, cara, foi um executivo que... Até um elogio dele. O que foi programado foi... The best things with Avalanche was that he really had, all the time, he had a global view of what is good for football in the world. And this was guiding him in his tactics. O texto também conta uma história do dirigente búlgaro Ivan Slavkov. Aliado de Havelange no COI, ele foi flagrado pela rede BBC cobrando 200 mil euros por um voto a favor de Londres na disputa pela sede das Olimpíadas de 2012. Está aqui, que você está vendo, foi uma manobra da televisão. Ele foi manobrado e o que fizeram com ele foi uma maldade. E quando o texto se aproximou do assunto dinheiro... Pelo amor de Deus, não seja jornalista ou polícia me querendo. Não quero. Então o senhor não faz livro, eu já lhe disse, o senhor me diz quanto custou, eu vou arranjar dinheiro, faço o empréstimo e lhe pago. Não quero. O que você faz quando você vai ver você vai ver os sinais exteriores de riqueza, né? E ele tem um apartamento, ele vive num apartamento em Ipanema. Ele, na época do livro, tinha 2 carros, um para a mulher dele e outro para ele, 2 carros que não eram do ano, e tinha um conjunto de salas muito bom no edifício Manhattan, era 1/3 de um andar, uma coisa assim, de um edifício na Avenida Rio Branco. Tem uma casa em Angra, que foi comprada há mais de 20 anos, de um amigo. Ele mesmo diz no livro que não tinha nada no nome dele, então não adiantava nada você ir buscar. Podem me cobrar isso, eu não fui ver documentos. Em nome da sinceridade pessoal e jornalística, eu não vi nenhum sinal de que por trás dele estava a fortuna de alguém que pegou comissão da Coca-Cola e da Adidas. Para ser sincero com vocês. Pode ser que daqui a algum tempo isso acontecer, que seja assim, que alguém me prove que ele tinha uma vasta fortuna aí escamoteada. Pode ser, mas eu não tive essa sensação. Ao mesmo tempo, pessoas ligadas a ele dizendo que ele o que sustenta ele, o sustentava, e acho que sustenta ainda hoje, é um cartão sem limite de crédito da FIFA, como presidente de honra da FIFA. Agora que ele não está mais em condições de estar ajudando, é como ele disse, eu tenho 90 anos. Eu peço para um político, ele pensa, ele tem 90 anos, não vou fazer. No dia 25 de agosto, em carta timbrada da FIFA, Havelange desautorizou a versão já modificada do livro. O argumento era o de que ela continha relatos que não se adequavam ao objetivo inicial de resgatar sua trajetória como esportista, dirigente e cidadão brasileiro. Na carta, ele reclamava da citação de adversários e desafetos e dizia que seria altamente inconveniente ressuscitar opiniões e episódios que, para ele, deveriam ficar cobertos pelo silêncio. No final, afirmava que não poderia aprovar a biografia na forma como ela lhe tinha sido apresentada.
Diante daquela carta, a editora Objetiva, temendo uma reação de Havelange, estabeleceu uma condição virtualmente impossível de ser atendida para continuar no projeto: a de que todas as pessoas citadas no livro assinassem documentos aprovando o teor das referências feitas a elas no texto final. Após nova tentativa minha de viabilizar o livro, Havelange manteve a decisão de desautorizar a biografia, propondo o ressarcimento das despesas feitas na elaboração do livro em troca de todos os direitos sobre a obra. Resolvi seguir adiante e, em 21 de novembro de 2006, assinei contrato com a editora Record para a publicação do livro Jogo Duro, a história de João Havelange. O livro, com 420 páginas, foi lançado em agosto de 2007. Nós tivemos vários momentos de quase ruptura. Muito mais ele do que eu reconheço. Mas em nenhum momento ele desistiu e nem eu desisti. Quer dizer, o Havelange, com toda essa arrogância que você disse que ele tem, ele podia fazer no segundo dia, falar: olha aqui, meu filho, some, quero saber, vai embora, não quero. E ele foi até a última linha do livro. E foi se irritando, mas foi até a última linha do livro. E eu aguentei, como nunca na minha vida profissional, todo tipo de agressão profissional que você possa imaginar. Também fui até o fim. Aí é um depoimento estritamente pessoal que eu vou dar. Eu não faria nunca uma entrevista com alguém, com um personagem que fosse ver antes de publicado o que ele disse, entendeu? É um risco até que você talvez tenha corrido conscientemente de imaginar que você poderia enfrentar tanta tempestade durante a execução do livro. Mas eu acho que o fato de submeter o conteúdo do livro ao entrevistado é um risco que eu não correria. Uma coisa é você mostrar os originais para alguém, para um biografado, e ele ter autoridade para mexer. Eu também jamais continuaria a fazer isso. Eu jamais entraria nesse projeto se fosse um livro sob encomenda. E eu me baseei ferreamente no que ele concordou que fosse feito. Que é o seguinte: o senhor vai ver, o senhor vai dizer o que o senhor acha, e eu vou dar a última palavra. Isso foi num almoço no Country Club, presenciado pelo Almeida Braga, amigo dele, que foi o intermediário, e só foi por causa disso que eu fiz. Eu jamais faria um livro em que ele desse a última palavra. E ele não deu a última palavra. Quando comecei a ler o livro, eu tinha a visão de que esse homem era arrogante e prepotente. E ao final do livro, eu fiquei com a sua visão dele. Eu compreendi um pouco melhor esse cara. E eu acho que isso é porque ele está vivo. Se ele tivesse morto, era outro livro. Ou se ele talvez não tivesse feito a leitura, porque você tem uma preocupação de ponderar as problemáticas em torno dele, que isso termina que vira talvez um certo cacuete conciliatório. Sem dúvida. Homeopaticamente, há uma certa... Nenhuma investigação que eu tenha feito, ou que qualquer jornalista da face da Terra tenha feito, me permitiu avançar mais do ponto de vista negativo para ele do que eu avancei. Então, na hora de fazer o texto final, eu fiquei com a obrigação de ser jornalisticamente muito preciso. A matéria, a mãe de todas as matérias contra o João Havelange, é uma matéria da Playboy de 1994, feita por um repórter chamado Roberto Pereira de Souza, na qual, acho que 10 ou 12 páginas, iniciadas por uma ilustração que pintava o João Havelange como um guerrilheiro, um Rambo, pisando em cima do Pelé, com o pé no Maracanã. É um panfleto muito bem escrito contra ele, mas não se sustenta nenhuma das informações que ele dá, incluindo envolvimento com tráfico de armas, envolvimento, comissão nos contratos da FIFA, ligação com o crime organizado do Rio de Janeiro, por causa da amizade dele com o Castor de Andrade, e eu reproduzi. E isso deixou furioso, entendeu? Você só avisou, e não só avisou porque você não tivesse um fato para atacá-lo. Mas eu relembro a história da Copa de 66, quer dizer, eu acho que
passou batido ali que a primeira Copa em que ele assumiu o controle da situação, ela foi um caos do ponto de vista de organização. A seleção tinha 44 jogadores, a seleção era um caos e levou o que levou. O corte foi lá, teve corte lá na Europa. Isso aí que foi uma coisa meio chocante, assim, né? Porque os jogadores foram e não tinha definido ainda, foi definido na Europa. Pode ter tido algum erro, uma coisa, mas quando você tem toda a arbitragem contra você, você não chega lá. E foi o que aconteceu. Você pode ir na FIFA, dos 9 árbitros, 7 eram ingleses e 2 eram europeus. Me destruíram, ora bolas. Como jornalista, e principalmente com o tempo que eu já fiz de jornalismo esportivo, assim, aqui dava para bater. Bater em cima de fato. Concordo contigo, aceito essa crítica. Só quero fazer uma pequena ponderação. Esse talvez, então, tenha sido o único momento da vida do Havelange em que ele não foi um bom administrador. Entendeu? One of the keys to being successful in business is to be able to network. And I think Havelange was probably one of the greatest networkers of all time. Então ele sabia o que é que você queria, o que ele queria, o que o outro vice-presidente queria. Ele dava um avião para um, o outro para isso. O João dividiu o poder, não ostensivamente, com todo mundo. Quer dizer, agora, ele ficava o dono de tudo. Há uma frase antológica sobre Pelé em que ele diz: parece até que Pelé era um gênio. Eu achei genial, porque Pelé é um gênio. Quem não é um gênio é João Havelange. Né? Pelé, em relação a ele, o que é mais pelo menos na entrevista que a gente fez com áudio e vídeo, Pelé continua reverente a ele. Quer dizer... Parle bien français, maintenant, président. Je te adore. Evidentemente que é preciso dizer o seguinte, em nome do Havelange. Na gravação áudio e vídeo, ele não falou essas coisas que vocês ouviram aqui. Claro. Tá. Aí literalmente é uma cena de bastidor. O que me assustou foi o grau de autoritarismo e de soberba do João Havelange, que obviamente nós estamos eu nunca fiz psicanálise e nunca estudei psicologia, mas óbvio que estamos diante de um megalômano. Pelé foi à Copa do Mundo em 1958, com 17 anos, porque eu tive que me apurrinhar com todo mundo. Ninguém queria levá-lo, porque tinha 17 anos, era uma criança. Aí ninguém fala, porque é positivo. E com isso ele foi campeão do mundo e ganhou 4 anos na vida dele, não é verdade? Algumas cenas que me chamaram a atenção, e eu diria até que faltou um pouco, talvez, de apuração no livro, assim, para fazer o contraponto. Quais? Se é que aquelas bravatas do João Havelange aconteceram do jeito que ele descreve no livro. Então, por exemplo, ele chega lá na sede, num estádio em que vai ser disputado um jogo de abertura de Copa do Mundo, e descobrir que ele não vai, a comitiva que o acompanhava não iria ficar na tribuna de honra. Sim. E ele virar, ele se trancar numa sala com um dirigente espanhol, né? E dizer a ele... Os ingressos que eu recebi não se coadunam com o nosso pedido, com a nossa reserva e tudo. São atrás do gol. Ele me disse, é o que eu tenho. Eu digo, eu acho que nós tínhamos comunicado que eram na frente da tribuna. É o que eu tenho. Tá bom. Não disse nada. Me levantei de onde estava com ele, está na mesa dele, me levantei, fui na porta, fechei a chave, botei a chave no bolso, voltei, sentei diante dele e disse, enquanto não vierem os novos ingressos, o senhor nem eu sairemos desta sala. E eu quero lhe dizer que eu aguento 72 horas sem dormir, sem comer, sem beber e sem ir ao toalete. E o senhor vai morrer, porque não vai aguentar. Uma em que ele virou para um dirigente da Federação Alemã, numa discussão lá, e ele disse que se o senhor não tomar a providência que eu estou pedindo, a Alemanha não disputa a Copa do Mundo. E a Federação não quis cumprir e me comunicou. Eu aí fiz uma carta dizendo que tinha 48 horas para cumprir, senão não estaria na próxima Copa do Mundo. Eu duvido que essas bravatas tenham sido
ditas dessa maneira. Em segundo lugar, você fica imaginando a próxima cena é o João Avelange chamando o Papa e dizendo a ele, olha, o senhor tem 48 horas para mudar a Praça de São Pedro de local, porque eu não estou gostando da arquitetura aqui. Sim. Não a bravata em si, mas a maneira em que, como aparece no livro, fica só o João Avelange se mostrando como um super-homem ali, que é capaz de... Eu duvido, ele não ia tirar a Alemanha da Copa do Mundo de jeito nenhum. Tirou a Copa da Colômbia. Eu sei, mas é diferente. Não, eu sei, mas... Eu estou falando o seguinte, eu fico imaginando a Alemanha, que deu ao mundo a divisão Panzer, precisa de uma aula de disciplina de João Avelange, pelo amor de Deus. Não é a Alemanha, Genilton. É uma não, a Alemanha, a Federação Alemã, não. O jogo precisa. I think that the Europeans, they had some problems with him because of his strong personality. He was the FIFA president. And sometimes, you know, he made some decisions without asking anybody. A reconstituição que ele faz desses 3 fatos, numa delas o Blatter, suspeitíssimo, confirma. Estava na sala, estava no mesmo ambiente que ele, a história do Saporta. He said to Mr. Saporta, I need 350 tickets for the finals and I don't want to have them behind the goal. And you just do what you do. And you don't leave this room before you make the phone calls and then you give me the guarantee that we will have the tickets. Essa questão da Alemanha, os termos podem ter sido falsos, mas a imprensa europeia toda documentou isso. Eu acho que ali faltou, de repente, um contraponto, talvez até ouvindo o dirigente ou alguém do futebol. Claro, cara. As pessoas dizem, vem cá, o João Avelange era tão peitudo desse jeito, daquilo me soou realmente aquela coisa megalômana. E se é que é possível ser exageradamente megalômano, né? Still, Havelange has a big influence because he is always, he's still in all confederation. They liked him. They invited him as a guest of honor. You know Havelange, you know. He's still dealing here, helping his friends. Thank you for coming. It was a great honor. Thank you. So it's better to have him as a friend. O general Médici, que era o ditador na época da seleção de 70, né, teria imposto a convocação do jogador Dario à seleção brasileira. Tive uma entrevista longa uma vez com o João Saldanha. Eu perguntei, como toda entrevista, sempre perguntavam isso a João Saldanha. E ele cita nominalmente João Avelange e o Antônio do Passo, disse que os dois o pressionaram, sim. Ele até me lembra, ele usou essa frase, está aqui, ó, a transcrição da entrevista. Queriam botar Dario à força. Eu recusei. Eles puseram para fora Toninho dos Santos. E aí Antônio do Passo e João Avelange diziam, pelo amor de Deus, convoque Dario, nem que seja para ele nem mudar de roupa. Convoque pelo nome, porque vamos ficar bem com os homens e precisamos de dinheiro. Genilton, diga a versão do João Saldanha. Okay. Essa declaração que você usa do João Saldanha, eu tenho com relação a ela as mesmas restrições que você tem em relação às bravatas do Avelange. Porque os dois são comparáveis. Não, o João Saldanha era tido... Os dois Joãos são muito parecidos. Não, mas o João Saldanha, eu sei disso, era tido como mitômano. Mitômano, porque outro criava megalômano. fatos e o outro megalômano. Então, exemplo, o que eu fiz aqui foi transcrever a declaração de um mitômano sobre o megalômano. Sinceramente, eu acho que tanto eu quanto vocês estamos certos nisso, de ver com reserva reconstituições feitas por alguém sobre a própria vida. Mas eu vi pessoas... fontes aparentemente neutras e confiáveis, como o Tostão, desautorizando essa história, né? E também, outra questão muito importante é o seguinte, não existe, nem por parte do João Saldanha, e nem de ninguém, uma precisão maior. Mas assim, quando aconteceu isso, em que circunstâncias, que dia que foi, em que semana, antes ou depois de tal jogo, não existe nada disso. Assim como a outra famosa frase dos militares, né, que o João Saldanha teria dito que o governo militar escalasse os ministros, que ele escalava a seleção e que isso teria sido a causa da saída dele. O Zagallo nunca recebeu, quando foi treinador, o Saldanha, também nenhuma imposição do governo para convocar esse ou aquele jogador. O máximo que pode ter acontecido é o presidente, não sei se era o Médici, eu gosto do Dario, não quer dizer nada, não teve absolutamente nada. O Zagallo gostava do Dario, trouxe o Dario porque achava o Dario um bom jogador. Mano. Eu não vi, nunca falou comigo, mas dizia que ele queria escalar o time. E como ele deu uma entrevista dizendo do Dario, aí todo mundo achou que
realmente eles podiam estar forçando a barra, mas não tinha nada, não. O único peso que nós tivemos era a situação política no momento. Então, a mensagem que nós recebíamos é que tinha que ganhar para deixar o povo feliz, para acalmar, né, os ânimos dos brasileiros, que era importante que a gente ganhasse. Isso nós recebemos. Essa mensagem a gente recebia, que era uma coisa nossa mesmo também. A gente queria ganhar mesmo, né? Nesse livro, o Rafael de Almeida Magalhães fala uma expressão sobre o Avelange que acho que também ajuda a explicar assim, a devoção sincera que ele tem à hierarquia, entendeu? Ao protocolo. O senhor nunca viu nenhum funcionário aqui de calça jeans? Ele é tradicional mesmo. Não aceita de jeito nenhum. É mesmo. Os amigos chegam aqui, se porventura estão passando, estão de camisa, já entram pedindo desculpa. E já tinham me avisado. Falaram, olha, você tem que ir de gravata. Falei, pô, onde de gravata? Vai nascer beleza? Não, se você não for de gravata, o doutor João não te recebe. Se eu for tentar entender a figura dele, encaixar na paisagem brasileira, vamos dizer assim, histórica, né? Eu diria que ele é um representante clássico da mentalidade da Casa Grande, né? Eu digo assim, só que não é o coronel que bota um revólver na cintura e diz, olha, aqui o árbitro não funciona, você vai ter que me obedecer por isso. Ele é a figura do coronel engravatado, poliglota. Você achou que talvez tenha sido uma bravata, mas essa postura que ele tem não me surpreende. Se ele chegasse e dissesse, se eu não tiver o ingresso aqui, a gente não sai daqui. Se vocês não fizerem... Porque a FIFA tem um viés autoritário que eu não sei se vem de antes, aí eu não tenho conhecimento para falar, mas que vem já da época do João Avelange, uma coisa autoritária, de que é acima da lei do país. Politicamente queriam se intrometer. É muito fácil. Se não respeitar o estatuto da FIFA, esta associação fica fora da FIFA, então não pode comprar jogador, vender jogador, não pode ter jogos internacionais e não tem nada. Então, é um respeito. Senão, se em cada país entrasse a política, nunca mais tinha condições. O senhor não é obrigado a ser da FIFA. Em sendo, tem que respeitar. Ponto final. Eu acho que essa experiência, tanto das entrevistas quanto dessas gravações, eu encontrei uma pessoa, acho que é o ego em estado puro, assim, sem nenhum tipo de referência do mundo em volta dele. Sabe o que é que o Didi dizia? A melhor coisa é o doutor Avelange. E perguntava ele por quê. Nunca veio ao vestiário incomodar a gente. E o senhor nunca foi mesmo? Nunca fui e não vou a vestiário. Presidente é na tribuna de honra. Se quiser, venha me ver. Agora, o que era mais maluco era o seguinte... Ele continuava, então, amanhã a gente continua. Aí eu falava... Mas ele percebeu que ele estava diante de um trabalho sério. Ah, isso com certeza. Ele não é um débil mental. Isso com certeza. Ele percebeu claramente o rigor da apuração. Agora, só que o ego dele é maior, inclusive, do que a inteligência dele. Se quiser fazer o livro, eu quero demonstrar ao mundo o que precisa é de um administrador. É só isso. Agora, o que o Pelé fez ou não fez, ou o Maradona, eu estou pouco me lixando. Minha dúvida essa dúvida se instala em mim assim, é o seguinte: a megalomania delirante de João Avelange tem correspondência na vida real? O fato dele ser um executivo que toma conta de um esporte que são 22 cabeças de vento correndo atrás de uma bola e a gente se divertindo junto e vendo. Isso justifica a pessoa se considerar o divisor de água da história da humanidade, antes que a impressão que dá ouvindo a reação dele é o seguinte, é antes e depois de João Avelange. No caso da FIFA é verdade. A vida... No caso da história qual é a importância do futebol, da FIFA na história da humanidade? Não, da FIFA não, futebol. O futebol eu acho genial. O futebol é aquela história que dizem. Não, das coisas menos importantes da vida, o futebol é a mais importante. Tá. É a melhor frase que eu já ouvi sobre futebol. Vamos fazer. Isso é uma pergunta que eu me fiz na época do... João Avelange, qual é? Isso é uma notinha de pé de 2 linhas ali, uma nota de pé de página, entendeu? Tá. E a FIFA me diverte a você e a todo mundo aqui. De 4 em 4 anos, na Copa do que a gente para, fica se esgoelando na frente da televisão. Isso. Eu passo mal vendo o jogo da seleção brasileira ali. Fico pensando, meu Deus, isso é uma estupidez. São 22 idiotas correndo atrás de uma bola, eu tô morrendo, tenho taquicardia, tudo, entendeu? Pra mim, a FIFA serve pra isso. De 4 em 4 anos, eu entro em pânico. Sim. Uma linha de William Shakespeare, sei lá, vale mais do que 300 milhões de João Avelange falando. Assim,
assim para a vida da humanidade, entendeu? Então, devagar com o seu superlativo. Não, tá? mas é. Eu digo, é melhor, porque essa... Duas linhas de Shakespeare. The World Cup's up there, and FIFA is below it. But you can only touch the plinth of the World Cup by going through the FIFA ladder. And I think it's the World Cup, you know, that symbol, unifying symbol, and that's what holds it together. Na hora de lançamento do livro, estava conversando com a editora e estava pensando como é que vamos chamar esse livro, né? Aí eu fiz um raciocínio que eu tive uma resposta para ele, fiz uma pergunta para a qual eu tive uma resposta que eu acho que ninguém pode contestar, que é o seguinte: qual o brasileiro que já teve mais poder na história do Brasil? Pelé. Poder mundial. Pelé. Pelé? Não, Pelé é prestígio. Mas tem Pelé poder não tem também. poder. Não. O prestígio é poder. Poder é George Bush, Obama, Médici, Fernando Henrique. Ele chega em qualquer lugar do mundo, ele é o João Avelange. Né? Ele é o João Avelange e vai ser, ele é o brasileiro de maior repercussão internacional do século XX, sem dúvida alguma. É um biografável, João Avelange, não estou discutindo isso. Não. Estou dizendo assim, qual foi o brasileiro mais poderoso da história do nosso país? Poderoso. Mundialmente falando. Numa área específica. Considerando a importância que o futebol tem. Mas aí você tem que levar em conta exatamente a importância que o futebol tem para a humanidade. Brasil, não. Para o mundo. That's perhaps the power of the President Avalanche, is that football is so big in the whole world, and the football doesn't need really the Olympic Games to make the promotion of the football. He was an autocratic man and a very powerful man. But at the same time, he was also, in many ways, a visionary. He took FIFA from being an old-fashioned kind of organisation with only, I think at that time, maybe 70 members, to being the biggest confederation in the world. Não estou defendendo o megalômano nem nada, não. A gente já conversou bastante sobre isso. Eu estou só fazendo assim. Virou assunto. Você está acho que você pegou pesado ao relativizar a importância dele. He perhaps had sometimes overdid it by thinking that FIFA was the center of the world and the others had to follow. But this is one thing. The other thing is that we have had our traditions, our rules, our regulations, our statutes. And he was referring to them. But that made people to see him as a leader who stood up for them when the wind was blowing against them. The longer I knew Haviland, the better I liked him as a person, and the more respect I had for his ability to conduct the affairs of FIFA. He has much more power than I. He could affect something that hundreds of millions of people are interested in, and he could do it for many decades. Ele democratizou a FIFA, mas ele democratizou para poder ganhar a eleição. Eu acho que ele foi buscar os africanos, ele foi buscar o apoio todo para ganhar a eleição. Teve um mérito nisso, democratizou a FIFA. Tem gente que se elege com um voto racista. Exatamente. Ele foi o contrário. Pelo amor de Deus, é uma diferença muito grande. O Avelanche tinha assumido compromisso. O negócio da apartheid era contra o apartheid. Então nós assumimos esse compromisso com os africanos. Então o Avelanche manteve a palavra, falou: se o time não pode ter preto e branco junto, vocês vão ser suspensos, e que foi feito. Você vai me dizer no negócio limpo? Não, deve ter muita roubalheira, muita corrupção e o diabo. Onde entra dinheiro, a gente sabe. Começa a roubalheira. I mean, football set the example to the rest of sport for bringing about the marriage of TV, sponsorship, which, I mean, if I said it was revolutionary, it was more than revolutionary. It was like the Big Bang for sport, because it took sport away from being, a recreation into this, great, multinational, corporate world. Me diga quem foi mais importante que ele mundialmente, do ponto de vista de poder. Ninguém. Não tem ninguém. Getúlio Vargas foi um poder brasileiro. Quem mais? Dom Pedro I? Dom Pedro II?
poder. Talvez na Guerra do Paraguai. Quem mais? Não tem, cara. Eu acho que a participação e a influência de João Avelange nas coisas que realmente importam, que é o quê? O brilho de Pelé dentro de campo, Garrincha, Beckenbauer, dá pra fazer uma lista, é zero. Isso não depende de João Avelange. Não estou exagerando, não. Como é que organiza um jogo, então? Como é que faz, então? Não, como precisa de João Avelange, vai depender... Não é João Avelange, Peraí. João Avelange. Não tem que ter uma FIFA, não? São 220 federações, sei lá, 200, depois você checa esse número, são mais de 200. Se cada uma fosse fazer o que quisesse, ou desrespeitar a miúde os estatutos da FIFA, o que seria do futebol? Cuidado é pra gente não ter cuidado para não supervalorizar isso. Não. Supervalorizar não, mas peraí, você tem que esquecer... não tem que ter o mesmo tamanho no mundo todo? O campo tem que ser o mesmo? Não, e tem que esquecer o seguinte, o João Avelange, você queira ou não queira, ele é o presidente do tricampeonato do Brasil. Ah, fora isso também. Eu acho assim, uma das coisas que eu adoro no livro é que o capítulo de abertura e de encerramento dá um diagnóstico perfeito de quem é esse homem. Porque começa num ato de conciliação, não é? Em torno de uma competição. Mas o senhor combinou com ele de empatar? Exato. Pro clube? Pro clube. Ah, é? E empatamos. Eu vinha na frente, e ele veio vindo, eu fiquei esperando na Ponte Grande, né? Veio descendo, chegamos, e para poder entrar, porque não tinha espaço, nós nos abraçamos, ficou nariz com nariz, então não tinha um que chegasse na frente do outro. E acaba dizendo assim, quem não quer sentar no poder, né? Claro. Isso é a radiografia de quem é esse cara, né? Não. E a própria nostalgia da União Soviética também. Não, aquilo é maravilhoso. Aí precisava ter outra ponta. Sabe o que está fazendo falta ao mundo? A União Soviética. Isso é maravilhoso. Quando havia a União Soviética, havia um equilíbrio no mundo. O mundo estava suportado, se eu posso dizer, por duas colunas. Uma que se chamava União Soviética e a outra que se chamava Estados Unidos. E hoje, no meu entender, o mundo está capenga. Enquanto houve União Soviética, eu nunca vi no mundo um ato de terrorismo. Que o sujeito fechava a bundinha, tá certo? Exato. Agora não, fazem o que quer. Eu não sou comunista, não sou nada, mas era um peso. Ele era muito discreto e ele sempre aguardava uma resposta, principalmente da União Soviética, com a questão da gestão dos outros países, dos satélites, né? Então, quando eu tinha uma resposta boa lá da Federação Soviética, ele ia à Hungria, ia na Polônia, tudo mais. Mas isso só depois que os outros entravam em contato, né? Quando lá a cabeça dizia, olha aí, o homem é o João. Eu queria saber se essas reações não terminaram de uma maneira ou outra intimidando você, porque me intimidariam, sinceramente. O que ele diz é tira, que é a frase inicial, né? Eu não quero acrescentar, eu quero tirar isso. Ao mesmo tempo, você, pelo que diz e pelo que se prova lendo o livro, não tira, mas ele também não proíbe, né? Então é uma maluquice isso. Não, em última Agora, análise, eu concordo com o Geneton que eu acho essa relação péssima para o jornalismo, para a isenção. Porque por mais que você não tire, mas você fica acuado. Você fica acuado, não tem como não ficar acuado. Agora, o que aconteceu? Qual é a conclusão que eu tiro? Se leu, ele viu que tudo que estava querendo que eu tirasse foi mantido no livro. E aí o que eu posso concluir, por incrível que pareça, é que ele cumpriu a palavra dele. Ele não entrou na justiça contra mim. Do meu lado, eu também não tive uma atitude que, do ponto de vista editorial, que você sabe, vocês são jornalistas como eu, seria quase que automático. Ficar, vamos publicar a biografia não autorizada do Avelange. Usar esse título. Usar esse gancho. E ela é sim, não, vocês estão vendo que ela não foi autorizada por ele. Agora, por que eu não fiz isso? Por causa da minha palavra também. Tá? E vocês nunca mais se falaram. Nunca mais nos falamos. E eu estava dizendo... Eu estou até arrepiado de falar isso. Porque... Você soube já, por alguma pessoa ligada a ele, se ele emitiu opinião sobre o seu livro para alguém, a não ser para você? Eu cheguei a pensar em ligar para o Braga de novo. Foi um negócio meio... Eu não sei se é... me expor para, de repente, algum tipo de atitude dele, entendeu?
Porque, afinal de contas, eu fiz concessões, no fundo. Esse livro foi traumático para mim. Cada modificação que eu fiz foi muito pensada. E eu procurei não perder nunca, vamos dizer, a soberania sobre um trabalho que era meu. No pior dos cenários, eu jamais imaginei que fosse ser nesse nível. Eu também entendeu? não. A única indicação que eu tive foi quando eu liguei para o Braga, falei, doutor Braga, eu estou indo para para repassar os originais com o Avelange. Ele falou assim, ele está puto contigo. Aí é o seguinte, não, tudo bem, o que eu fazia? Paro? Não vou parar. Porra, não vou parar. Não, ou então arriscada ter que entrar a polícia para separar a briga de vocês lá na sala. É o seguinte, dizer então o seguinte, o senhor deve estar enganado aqui, o senhor está dizendo que vai tirar, não vai tirar. Mas eu digo isso. Mas dizer no tom em que ele disse, entendeu? Dizer, Não, peraí, houve aí um que engano aqui, um grande aqui. Geneton, eu acho que... O senhor não é dono do livro, nem dono da verdade. Um biografado, eu preciso dizer uma coisa aqui, depois de fazer 2 biografias, eu acho que o biógrafo é, sim, um pouco dono da história dele. Não só eu, como a lei também acha. Tá? Então, o biógrafo ou o biografado? Desculpe, o biografado, desculpe. Então é o seguinte, é um respeito pela pessoa, porque ela que é a fonte do meu interesse, é a vida dela que eu estou tentando desenhar, é a vida dela que eu estou tentando reconstituir, entendeu? Agora você me pergunta, você faria a mesma coisa? Não. Mas eu acho que aí é de eu te pergunto, você faria a mesma coisa? Eu diria, o senhor vai gravar entrevistas comigo, confio ou não confia, se ele confiasse, ele daria entrevistas, como confiou em você. Agora, quem vai escrever o texto sou eu e sinto muito, eu não vou submeter a ele. Mas em outras palavras, foi isso que eu disse para ele também em alguns momentos. Mas não é a reação dele, não é de quem ele entendeu. É o autoritarismo dele, Geneton. Ele não escutava falar. Ele estava assim, a um passo de mandar a polícia me pegar e tirar da sala dele, e num segundo depois continuava lendo. E eu falava, o que eu faço? Aí eu ficava na minha, gravador ligado, e vamos ver o que acontece. E mais, gente, foram 12 encontros. Por que ele marcou para o dia seguinte, gente? Por que ele marcou para o dia seguinte? Você tem que pensar aí também que você tem um entrevistado que nunca falou com a imprensa de um jeito aberto. Então, que você está perto de conseguir um material que é inédito. Inédito, exatamente. E que eu acho que aí, nesse caso, e eu acho que eu respeito muito isso, na hora que você foi negociando. Eu tenho coisas que ele nunca falou com ninguém, pô. É uma questão de método. Mas eu estou... questão de método. É uma questão de método. Tá bom. Ou seja, vamos submeter ou não vamos submeter uma biografia ao biografado. Tá certo. É isso. Esse pacto que o Ernesto fez, e eu compreendo, e acho que eu também o faria, mas o que eu acho é que não numa biografia chapa branca, mas resulta na biografia possível. E eu acho que isso, às vezes, é nocivo. Que esse tipo de embate teve um resultado. Não, ele intimida, sem dúvida nenhuma. Isso eu tô com medo desse cara, porra. Eu me perdoe, onde há dinheiro, o jeito quer sempre inventar alguma coisa para ver se tem uma sujeira, uma bandalheira. Me perdoe, isso não existe. Todos os contratos estão lá, estão abertos. Quem decidiu foi o comitê executivo. Uma coisinha, é para você deixar claro, o que existe de assinado e reconhecido firma é a autorização dele para fazer o projeto. Isso é que eu acho sensacional. O direito de ser o último a fazer foi no Bigode, na mesa do Country Club, na frente do Braga. Foi assim, mas eu vou fazer o texto final. Ele falou, tá. Aí vem aquela pergunta que você queria responder no final. Sim. Se é possível fazer matematicamente uma conta de 0 a 100, de quantos % de alteração se deu no seu livro pelo fato do biografado ser vivo? Vamos lá. Pensando, o biografado morto seria 100%. 100%. Ó, aqui estão 100%. Tá? Eu vou te dar a resposta visual disso. E cada marquinha dessa é uma alteração ou outra que eu fiz. Foram 53, se não me engano. Do ponto de vista de proporção, desses 100%, se você pegar volume de texto, eu diria que eu mexi em 15, 20% do texto.
Por interferência do João Avelange. Depois das conversas. Veja bem, não é só interferência. Interferências, às vezes, até positivas, no sentido de que... Corrigir. Mas depois das conversas. Isso. E também positivas, e também é o seguinte, eu me senti mal como jornalista depois, vendo a maneira como eu repeti certas coisas absolutamente ensandecidas que disseram sobre ele. Inclusive do Maradona também. Maradona falava coisas do outro mundo sobre ele, sem a menor... E o Maradona é um louco, todo mundo sabe disso, entendeu? Um gênio, como o Pelé, é louco, né? Eu dei uma assumida lipoaspiração nas calúnias que são calúnias mesmo, porque até agora ninguém, sabe, dizer que o cara é traficante de arma. Traficante de arma e não falar e não provar, isso para mim eu aprendi como jornalista que isso é calúnia. Tá? Então, do ponto de vista de texto, 15 a 20%. Do ponto de vista de conteúdo, assim, o livro está registrando a história dele, muito menos. Muito menos. Eu tirei... Vou citar o que eu tirei, que não vou dizer o que eu tirei, que seria antiético fazer isso, porque eu me comprometi com ele. Foi um compromisso meu comigo, com a minha consciência. Eu tirei detalhes muito desconfortáveis sobre a separação da filha dele com o Ricardo Teixeira. Eu tirei detalhes da briga dele com o Zé Roberto Adolfo Lobo. Assim, uma outra coisa na área pessoal, da vida pessoal dele. Entendeu? Agora, eu estou convicto de que dentro do que eu apurei e dentro do que ele foi como personagem público, está tudo lá. Eu mantive tudo. A reação imediata de você concordar em tirar a palavra medíocre, por exemplo, é uma bobagem isso, o João Avelange ser chamado de jogador de futebol medíocre, mas assim, ali me deu uma certa... Me incomodou um pouco ali, porque parecia que você estava intimidado ali. O cara chegar na hora, você tira medíocre, você na hora, eu tiro. Diretor, eu me ouvindo falar isso, eu sinto mal. Então, bom, é bom eu ouvir isso. Meu amigo. Agora eu acho. Mas você voltaria a escrever uma biografia sobre alguém vivo? Dificilmente. Dificilmente. Talvez tenha sido um aprendizado doloroso, provavelmente, né? Para você. Não tenho a menor pudor em dizer. Eu me sinto mal em certas posturas minhas. Meu filho editou comigo, até riu assim da maneira como às vezes eu reagia. De uma maneira quase que imediata, meio subalterna. Vamos botar assim, já que eu não gosto, acho forte para mim, mas é o seguinte, meu amigo, eu fui igual o João Avelange, pragmático. Mas eu acho que é impressionante, que é outra coisa que me surpreende muito, o ódio que ele tem por jornalista. Quer dizer, o tempo todo ele te fala, não, seja jornalista. Ele tá, mas eu sou jornalista. O que explica, na minha opinião, o tipo de perfil que ele tem, a qualidade do jornalismo existente sobre ele. Deveria ter dito, e você não seja João Avelange. Você, para começar, não dava. Peraí. Você o senhor, não. né? Senhor. Agora o seguinte... Doutor, Diretor, doutor tá mania de brasileiro. Ficar chamando todo mundo doutor, isso me irrita um pouco também. Doutor de que ele se formou em medicina? O senhor. O senhor. Doutor, por que doutor um cacete, doutor João Avelange? Porra. Doutor João é meu médico. Chega perto do homem para você ver. Quem chafurda na lama é porco. E eu não sou porco. Então, é um tipo de imprensa que havia que queria me colocar numa posição difícil. E o melhor que eu fiz foi não tomar conhecimento. Eu não estou querendo dizer que todo mundo tem que correr com o microfone pro lado dele, não. Pelo amor de Deus, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo, a imprensa não se aproxima dele. A imprensa isola ele. O exemplo que você tem, que você cita no livro, e eu me lembro disso também, é que a eleição dele para a FIFA foi tratado pela imprensa como brasileira piada. Como brasileira. Mesmo brasileira. A imprensa brasileira, eu não sei do exterior. Foi uma surpresa danada. Quando eu fui eleito em Frankfurt, no dia 11 de junho, acabada a eleição, tive que dar uma entrevista de imprensa. O senhor não vai acreditar, devia ter uns 1000 jornalistas. As piores perguntas, as mais desagradáveis que o senhor possa ter, foram dos jornalistas brasileiros. Eu tinha a mesmíssima noção que vocês tinham ou têm, sei lá, sobre o Avelange. E ele era o cão para mim. Entendeu?
Então é o seguinte, eu acho que a gente tem que ver essas coisas, o biografado, não com simpatia, mas com avaliação. Qual a importância dessa pessoa, entendeu? E nesse caso, o livro, eu fiz o livro única e exclusivamente por causa disso. Você descia ou continuava nessa pancadaria que eu tomei? Quando o Geneton falou dos métodos e tal, eu acho que eu concordo com ele até a página seguinte, porque eu acho que depende muito de quem você é, o teu entrevistado. Eu admiro muito a tua obstinação para conseguir um projeto e contar uma história. Está contada uma história, eu acho que é o documento mais importante que se tem desse cara. Esse cara tem uma importância. Se eu tivesse chegado aonde você chegou, que é a hora de sentar com o cara, eu tenho a sensação que eu agiria da mesma forma que você para salvar o livro. Mas eu não sei se eu toparia entrar nesse jogo a priori, entendeu? Pelo personagem. Porque Ferreira Goulart uma Ferreira coisa. Goulart. Eu posso até falar aqui o que é que eu, por exemplo, o que é que eu ajustei. Ele tinha um grande amor da vida dele, 30 anos antes, e ele, 30 anos depois, ele perdeu a referência desse grande amor, um grande amor russo, uma mulher russa. E ele vai assistir um documentário sobre Luiz Carlos Prestes. E aí, quando ele olha no documentário, esta mulher, como há 30 anos atrás, aparece no documentário. E ele nunca mais tinha visto essa mulher. E ele fica babando, apaixonado. E eu terminava o livro dizendo isso. Aí ele dizia, mas George, eu estou casado hoje em dia. E eu estava com a minha mulher nessa sessão. Aí eu disse, mas Goulart, o que é que eu faço? Aí ele disse, não, você diz assim, que eu apertei a mão da minha mulher, e de fato eu apertei, e eu disse que o amor que vale é aquele amor que é presente. E aí eu disse, vou nessa. Vou desagradar Ferreira Goulart com 80 anos. E de fato ele está casado até hoje com essa mulher e tudo isso, entendeu? Eu acho que você pode, daqui para frente, você pode usar esse material, eu acho, como uma boa discussão sobre jornalismo, como uma boa discussão sobre biografias, como uma boa discussão sobre João Avelange, uma boa discussão sobre imprensa. Isso que aconteceu, que eu queria dividir com vocês por causa disso, porque o que aconteceu, o que eu vivi, foi um drama profissional muito incrível. Que o livro não mostra isso. Não, né? exatamente. Por isso que eu digo que começou tudo do zero hoje. Exatamente. Agora, última pergunta desse drama profissional. Considerando o que vocês conhecem sobre o que eu conversei com ele, vocês acham lícito eu usar esse material? Acho. Por quê? Acho. Porque faz parte da relação de você com o biografado e faz parte do trabalho jornalístico também. Geralmente acontece isso depois de publicado, né? Publica alguém, então o entrevistado vem, reclama e não sei o quê. E como você teve até um cuidado super compreensível e de você criar um documento, né? Gravou, porque eu até usaria esse material, as gravações, para fazer o livro, literalmente, né? Eu acho lícito, eu não vejo nenhum problema sinceramente. Ético. Não. Você, Jorge? Não, óbvio, ele sabia que estava gravando, óbvio. Ele viu o gravador na mesa. Eu diria o seguinte, eu acho que o problema ético talvez tivesse se fosse uma gravação sem ele tomar conhecimento. Porque aí eu tenho dúvidas sérias sobre esse negócio de usar gravação escondida, né? Eu até hoje não resolvi, para ser sincero, eu não resolvi esse problema na minha cabeça ainda. Assim, em que situações é ético ou não é ético usar uma gravação? Escondida. Pessoalmente, me dá um certo desconforto. Não foi escondida. Eu conversar com alguém, estar com um gravador no bolso e a pessoa não imaginar que está sendo gravado. Eu acho que isso é terrível. É difícil. Não é, às vezes, jornalisticamente faz depende sentido. Do interesse público do negócio. Na minha visão, a gravação oculta depende se você está revelando algo de interesse público e de gravidade. Eu acho que é isso. Mas dá sempre aquele Mas no caso do Avelange, estava lá o gravadorzinho na mesa, na frente dele, em todas as conversas. Mas se for uma gravação ostensiva, sinceramente... Mas ele sabia exatamente? Ele te perguntou para quem essa gravação? Não perguntou. Não perguntou, eu também não disse. Mas ele sabia que estava gravando? Não, eu disse, estou gravando aqui... Eu falei para ele, estou gravando a nossa conversa. Tá? Ele pediu em algum momento para não gravar? Nada. Em um momento, não, ele pediu, o Riva vai se lembrar, mas com o Riva, nas gravações. Não, mas dos comentários, da leitura, não, em nenhum momento. O que você diria?
Não, eu acho assim, eu acho que eticamente, aparentemente, não vejo problema. Agora, talvez, se ele não proibir o livro, se você botar isso no teor que tem, talvez ele seja a vez dele se manifestar, né? Porque... Isso é revelador, né? E eu acho que isso é devastador em relação a ele. Eu não diria que é devastador, mas é, assim, revelador sobre a personalidade, mais certo. do que qualquer coisa que se escreveu Exatamente, sobre ele. exatamente. Devastador é. Devastador não, porque não tem nada que comprometa. É verdade. Ele não está dizendo ali, não, você tira aqui essa história porque eu recebi dinheiro da FIFA, nada disso. Pelo contrário, até. Né? E se fosse uma entrevista formal, ou se ele soubesse que aquilo ia ser divulgado, jamais diria. Claro, não vamos bancar aqui os ingênuos. João Avelange jamais iria gostar de ver ele chamando alguém de filha da puta, dizendo palavrão e não sei o quê. Claro que não, né? Agora, eu acho que isso não mexe no lado ético, porque é uma figura pública. Vocês acham que eu devo esperar ele morrer para usar isso? Não. Até porque, como ele está em silêncio... O que eu acho que provavelmente pode acontecer... Isso se ele morrer, se eu não morrer antes dele. Não. Pois é, né? Ainda tem isso. Mas eu acho que o Jorge tem razão. Eu acho que provavelmente vai vir chumbo grosso. Vai nessa, se você utilizar isso aí, eu acho que vai vir chumbo grosso. Agora, eu também acho que eles têm, concordo com eles, não vejo, na medida em que o gravador estava na frente dele. Em dezembro de 2011, João Avelange se antecipou ao resultado de uma investigação sobre corrupção no Comitê Olímpico Internacional e renunciou ao cargo que ocupava na entidade. Meses depois, em 9 de julho de 2012, a Justiça da Suíça confirmou que Avelange e seu ex-genro Ricardo Teixeira receberam, entre 1992 e 2000, o equivalente a mais de 44 milhões de reais da empresa de marketing ISL, como propina para facilitar a negociação de contratos com a FIFA. Eu perdi meu pai, tinha 17 anos. E ele me disse, um dia tu vais ser um homem de negócio. Não te esqueças de uma coisa. Se te casares, casa com separação de bens. Eu digo por quê? Porque tudo que puderes amealhar, põe no nome da tua mulher, porque um dia você pode fazer um mau negócio, pode ir à falência, pode ter uma concordata e pode perder tudo. E se estiver no nome da sua senhora, ninguém pode mexer. Então, um teto e comer no fim do mês, você poderá dar à sua família. Eu fiz assim. Tudo que tem está no nome de Ana Maria. E o que está no nome de Ana Maria, que o senhor pode dizer? São propriedades. São muitas propriedades? É uma meia dúzia de coisas para a gente não morrer de fome quando for morrer. Só isso. O senhor não é mais sócio, o senhor não é sócio de nenhuma empresa? De coisa nenhuma, de nada, não tenho nada com ninguém, coisa nenhuma, não tenho conta em banco, não tenho conta na Suíça, não tenho conta em lugar nenhum. Em 15 de julho de 2012, o presidente da FIFA, Joseph Blatter, defendeu o afastamento de Avelange da posição de presidente de honra. Let's say he was not the negotiator. Just asking you both to... No. He had made sure that the executive committee is in favor of the decision he has made. So to convince them, he had also a marketing specialist and economist that was the FIFA General Secretary. That was me. Em 18 de abril de 2013, João Avelange se antecipa à publicação do relatório que o acusaria formalmente de receber propina da ISL e renuncia ao cargo de presidente de honra da FIFA. 12 dias depois, o Comitê de Ética da entidade confirma a acusação, encerra a investigação e inocenta definitivamente o presidente Joseph Blatter. 2 weeks after my election, I met with Dr. Havelange. He said, bravo what you have done and what you are going to do. But I tell you one thing, you will never be the same president as I have been. And then I told him,
Yes, because you are a figure, you're a monument of football, and I'm just a football player. He said, no, it's because you will never have the same general secretary. And what was your reaction? I said, it's the best compliment I have ever received in my life.